Atos capítulo 12. Faz essa leitura comigo como quem está estudando. Versículo 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro, pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho. Olha isso. Caiu o que estava na mão dele prendendo, caiu. E agora o portão abriu sozinho. E eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Glória a Deus. Vamos buscar uma palavra do Senhor? Vamos, gente, olhe para aqui, olhe para mim. Vamos buscar? Porque quem busca, encontra. Pode ser? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, pede para o Senhor, pede para Ele falar com você, pede. Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa oração aqui tem sido sabedoria do alto, tem sido assim, nós temos clamado por isso, pedindo ao Senhor que abra mesmo as janelas dos céus e derrame sobre esse lugar. Pessoas venham de todos os cantos porque ouviram falar que Deus está falando neste lugar. Por isso Deus fala agora conosco aqui. Permita mesmo nosso coração ser impactado por uma palavra. Senhor, de maneira nenhuma permita que a Tua palavra esteja presa, limitada ao pregador. Senhor, eu me submeto aqui de tal maneira que a Tua palavra esteja livre aqui. Em nome de Jesus, Pai, todos nós aqui estejamos agora atentos à revelação. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Você acredita que Deus quer falar algo aqui? Eu vou usar um exemplo para começar essa palavra de hoje, que eu gosto muito, já falei várias vezes, nem sei quantas vezes já usei esse exemplo, que é o exemplo do circo. A última vez que eu fui em circo, ainda podia ter animal no circo. Uma coisa interessante do circo que eu quero usar aqui para ministrar é o elefante. Olha, gente, eu estou lá atrás, hein? Eu estou anos-luz lá atrás, né? E a gente era criança e via aquele animal gigante, aquele tamanho daquele bicho, preso por uma estaca no chão e uma corrente no pé. E ele ali ficava ali, fazendo aquele movimento. E quem conhece, já viu, e eu gosto muito de assistir programas que mostram animais. Eu gosto, eu me divirto com aquilo, ver esses programas que mostram o mundo animal, o reino animal. E o elefante, a força que ele tem é algo assim que você não consegue mensurar, porque ele se revolta, né? Não sei se é essa palavra ali, ele destrói tudo. Mas no circo, quando ele é pequeno ainda, colocam aquela estaca fincada no chão, aquela corrente, e prendem o pé dele. Na sua pequenez ali, na sua pequena força, ele tenta sair, mas não consegue.
Aí ele tenta o dia seguinte, não consegue. Ele tenta o ano seguinte, ele não consegue. Agora preste atenção, isso aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Só que ele cresceu. Você também cresceu. Você não é mais aquele menininho, você cresceu. Você não é mais o elefantinho que estava preso, né? Mas ele já não faz mais aquela força, porque ele se acostumou, ele se conformou que ele está preso, né? Então não importa mais o que vem pela frente, não importa mais a sua estrutura hoje, não importa mais o que aconteceu agora, ele ainda está preso. É essa palavra aqui que eu quero ministrar no seu coração. Hoje muitas pessoas vivem assim, acreditando em um monte de coisas, mas não é o de agora, tem a ver com ontem. Acreditam que não podem ter. Quem falou isso? Não podem ser. Quem falou? Né? Que não vão conseguir, porque um dia deu errado, um dia não conseguiu. Preste atenção, hoje é um novo tempo sobre a sua vida. Não há limites para o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Ontem deu errado, ontem não deu certo. Hoje é um novo dia de Deus na sua vida, né? Entender isso é muito importante. Então, um elefante, a não ser que uma tragédia aconteça, a não ser que algo assim inesperado, por exemplo, talvez um fogo pegou no circo lá, alguma coisa, ele vai ficar preso ali. Mas se algo acontecer, ele rompe com tudo aquilo, ele quebra o circo, ele quebra tudo, ele sai e ele vai embora. Então eu queria ministrar aqui, não espere seu circo pegar fogo para você se libertar, né? Palavra de hoje: saia da sua prisão. Saia da sua prisão. Você fez a leitura comigo de Atos, você percebe como era a prisão de Pedro. Está escrito lá, eu li, diz assim, olha, ele estava preso com 2 correntes. Gente, uma bastava. 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Então para Pedro era impossível sair daquele lugar. Se Deus não manda um anjo fazendo dessa maneira, guiando ele jamais sairia daquele lugar. Tanto que para ele já estava dormindo lá. Tanto que para ele, Pedro, ele falou, isso não é real. O cara está preso, ele está preso, já, eu vou morrer aqui, não vai dar mais nada, porque isso aqui é uma visão, estou tendo uma visão. E ele está andando, o anjo está na frente dele, já caiu a corrente da mão, o portão abriu sozinho, e ele ainda está assim, será que isso é real? Será que de fato realmente está acontecendo? Até que ele está na rua já, e aí o anjo desaparece e ele está sozinho. Aí ele deu por conta que realmente ele estava livre da prisão, né? Êxodo capítulo 14, versículo 10. Deixa esse texto aberto, Êxodo capítulo 14, versículo 10 e 11. Agora olhe para cá. A Bíblia diz: conhecereis e a verdade. Vamos falar isso só para guardar, só para entrar no nosso coração. Fala assim: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Olha aqui, olhe para cá. Se essa palavra for verdade, não for só um conhecimento,
não for só uma história, mas for uma realidade na tua vida, ela tem que provocar uma liberdade em você. Essa palavra, ela tem que entrar em você e quebrando as correntes da sua mão e abrindo os portões. E aí a cada um individualmente, porque cada um sabe, ou cada um está entendendo, ou cada um está recebendo um chamado da parte de Deus, uma direção da parte de Deus, um propósito de Deus. Para que isso? Porque Deus vai te libertar, mas você tem que sair da sua prisão, porque senão você vai dormir lá. Essa palavra, conhecereis a verdade, e a verdade tem que provocar quebra de cadeias na sua vida, quebra de correntes, quebra de limitações, quebras, tem que quebrar, e você tem que sair disso, para viver algo novo, para viver algo extraordinário, para viver o que Deus tem, e não há limites para aquilo que Deus tem. Há um elefantinho, há um cara como eu, ele manda um anjo, deu ordem a um anjo, ao meu respeito, para me guardar e me livrar em todos os meus caminhos. Então isso tem que ser uma realidade na nossa vida, de desejarmos, e eu vou falar sobre isso aqui, essa liberdade em Cristo, essa liberdade pela palavra, sermos verdadeiramente livres, para que toda a palavra de Deus, toda a plenitude da palavra de Deus faça sentido na nossa vida, não se perca nada do que Deus está falando. Há uma prisão, há uma limitação, há uma jaula que não foi colocado, mas há um coração livre, há um coração que foi liberto. Quem pode dizer amém? Puxa, eu queria gritar que Deus quer libertar você. Saia da sua prisão. Por favor, não ponha limites naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não ponha limites. Como um pássaro que escapa, nós escapamos. E agora eu estou livre, Senhor. Eu estou livre, né? Êxodo capítulo 14, versículo 10 e 11. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, eles já estão fora do Egito, tá? Ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés, olha aqui para cá, só um minuto só. Deus quer libertar você, mas é você que tem que sair da prisão. Clamaram a Deus, o Senhor, mas falaram para Moisés como quem está preso. E falaram a Moisés e disseram: será que não havia sepulturas no Egito? Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. Veja o que você fez, nos tirando do Egito. Nós queremos ficar lá. É melhor voltar para lá. Você entende que Deus tirou o povo do Egito, mas eles não tiraram a prisão de dentro deles? E se isso não acontece, o que eu vou falar agora é muito sério, muito sério. E se você não sai da sua prisão, você leva ela com você para outros lugares. Então você estava preso no mundo, agora você está preso dentro da igreja, da religião. Você está preso. E aí você faz da obra de Deus na sua vida uma religião. E está preso nela. E você pôs Deus dentro de uma caixinha, a ponto de dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Olha, entenda isso. E aí você era preso como solteiro, agora você é preso como casado. Você era preso, agora você só mudou de lugar. Sua prisão, você só carregou ela para outro lugar e continua preso. Você fala como preso, você age como alguém que está preso, mas Cristo te libertou. A cruz veio para fazer isso, rasgar
de cima a baixo e dizer: você está livre. E aí tem que ser uma liberdade em pensamento, sentimento, tem que ser uma liberdade espiritual, tem que ser para o novo de Deus, para algo novo, inédito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Isso é um coração liberto, livre. Mas a gente traz a religião, e aí esse coração preso quer entender o sobrenatural de Deus. Não cabe. Eu vou falar algo aqui para você. Deus não cabe na sua prisão. Saia dela. Aleluia. Saia dela. É tão sério. A igreja, ela orava por Pedro, porque ela não aceitava a prisão. Não pode. Revezamento de oração, tem que sair de lá. Ele dormia na prisão. 2 correntes, 2 guardas, vigia. Não tem como. Mas você tem que sair da sua prisão. E eu vou falar algo aqui, porque Deus quer fazer algo extraordinário. Saia da sua prisão. Senão você vai tentar colocar Deus no seu mundo aprisionado, né? Vamos lá, queria estudar com você. Por isso que para mim, assim, se você pudesse anotar algo, seria maravilhoso. Então, importante você entender isso, porque esse processo de Deus, olha, para mim, gente, eu ficaria falando sobre isso aqui a noite inteira, né? Esse processo de Deus, ele começa na minha vida, no ventre da minha mãe. Então a minha história, quem conhece um pouco da minha história, né? Eu não tenho pai, mas no ventre da minha mãe, Deus não fez um escravo, Deus fez um homem livre. No ventre da minha mãe, quando ele formava, ele não formava num aprisionamento, ele formava para ser livre. Então recebe isso aqui, ó. Eu não nasci para ser preso, eu nasci para ser livre. Isso tem que fazer parte do meu modo de vida, da minha vida. Isso tem que me incomodar a ponto de eu não quero estar preso, eu não quero. Você quer me colocar numa prisão, mas eu não quero. Eu estou livre em Cristo Jesus, para viver o que Ele tem para a minha vida. Agora, não sei se você consegue linkar, é porque eu fico lendo, e talvez eu me perca, talvez, essa palavra está certa aqui, mas nada pode me prender. Eu estou livre da acusação, eu estou livre do peso, do jugo, eu estou livre em Cristo. Você está entendendo isso? Você consegue linkar isso, essa palavra? O chamado dele para mim é para ser livre, verdadeiramente o quê? Livre. Porque eu não nasci para isso. Eu nasci para um propósito. E o propósito não cabe na prisão. Colocar um propósito de um chamado, de um nascimento numa prisão, é um absurdo. Não cabe. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui: você não nasceu para a prisão. Então isso tem que causar em você uma não sei a palavra aqui, revolta santa, pode ser? Causar alguém assim, não pode. Eu vou ler para você 1 Crônicas 4:9. Você já deve ter lido esse texto tantas vezes, mas eu queria que você lesse agora nessa ótica aí. 1 Crônicas 4:9. Houve um homem chamado, você já deve ter ouvido falar dele, né? Que foi a pessoa mais respeitada da sua família, mais ilustre entre os seus irmãos. Mas olha só, a sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Agora olhe para cá. Ele nasce e alguém põe uma prisão nele. Mas eu não nasci para a prisão. Então eu clamei ao Deus do céu. Então eu pedi a Deus, e Ele quebrou as minhas cadeias no ventre da minha mãe.
Ele quebrou toda aquela maldição, toda aquela rejeição, todo aquele histórico, tudo ali foi quebrado. Ele quebrou. Quando eu nasci, eu já não nasci escravo, eu nasci livre. A cruz vem confirmar o que? Isso. Que eu fui perdendo com o tempo, voltei a ser escravo de novo, voltei a ser preso de novo. Aí a cruz vem confirmar que quando eu nasci, não pela vontade de um homem e de uma mulher, mas pela vontade do Eterno, eu já nasci livre. A cruz vem confirmar. E eu aceito a obra da cruz e me torno de fato livre. Não é isso que diz? Verdadeiramente sereis livres. Aí você transforma um homem que nasceu debaixo de uma palavra de aprisionamento, de um jugo de aprisionamento, de uma rejeição, de uma dor, na pessoa mais ilustre. Como é que pode? Porque é livre. Livre. Eu sou livre em Deus, para viver tudo quanto Deus tem para mim. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não tirou a prisão do coração. Deus tirou você do mundo, mas você não tirou a prisão do mundo. E agora você está dentro da igreja preso. Deus tirou você de um vício, mas você continua com a prisão no coração. Então agora você não é preso por causa de um vício, de um pecado do vício, mas você é preso por causa de uma doença da alma, por causa de uma ferida da alma. Por isso que aí a igreja tem que agora pregar perdão para uma pessoa que foi liberta. E isso para você tinha que fazer parte de uma pessoa que é livre, perdoar. Uma pessoa que tem um coração livre. Quem concorda que isso é vida? Uma pessoa que não traz peso, não traz culpa, e que foi perdoado, e que foi liberto, está pronto para perdoar, sim ou não? Por isso que ele fala assim, ele perdoou o homem aqui, ele saiu, não perdoou o outro ali, falou, mas como é que pode? Eu perdoei você, e você não conseguiu, porque está preso. Então o perdão para nós da cruz tinha que ser a nossa libertação, para nós libertarmos outros, perdoar outros. E nós temos dificuldade de perdoar, porque ainda estamos presos. Então a palavra de hoje é: saia da sua prisão. Saia. A prisão faz a pessoa ser conformada. Gente, eu ficaria horas falando desse negócio de conformada, porque é impressionante. Olha, a Bíblia fala assim: o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Proeza fala de coisas que não são normais, são coisas espantosas. Mas nós somos conformados. Então nós temos tudo e vivemos como se não tivesse nada. Não tem nada, porque a gente se conforma. Eu queria pregar algo aqui para você. Deus pode romper todos os limites na sua vida. E aí você pega uma pessoa que crê em Deus sem o conhecê-lo, consegue coisas extraordinárias dele. E nós que cremos e o conhecemos, estamos presos. Tem jovens aqui, tem pessoas que estão ainda estão na pista. O Senhor quer liberar sobre a sua vida um espírito de sabedoria tal, de inteligência tal, espírito de conselho, de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de fortaleza, espírito de alegria. Te dá estratégias. Quem crê nisso, gente? É uma pessoa inconformada, uma pessoa que olha e vê que é possível. Em Deus tudo é possível. Isso traz um incômodo no coração. É possível mudar a história, é possível mudar o jeito, é possível fazer algo novo, é possível fazer algo extraordinário, é possível. Mas e os recursos? Deus é dono do ouro e da prata. Mas e as dificuldades? O Senhor é que vai na nossa frente. É Ele que vai derrubando as correntes, vai abrindo o portão. O portão abriu do nada. Como assim do nada? Tinha um anjo na frente.
inconformado, né? A palavra se conformar quer dizer se sujeitar, se submeter. Ela faz a pessoa perder a capacidade de lutar. Não luta mais. Eu estava estudando um pouquinho. Diz que Saul não era pequeno, Saul era alto. Saul não era Davi, Saul era um cara alto. Golias era alto, Golias era gigante. Mas a briga de Golias e Saul, era uma briga boa. Agora, se Deus com um menino fez aquilo, o que faria com Saul? Quem crê nisso? E eu e Golias já é um negócio extraordinário. Pega o William com Golias, é quase páreo a páreo. Quem está entendendo isso aqui? Precisava só ter um incômodo. E aqui eu oro em nome de Jesus para que Deus comece a colocar incômodos no teu coração, para que você rompa com muitas coisas. Romanos 12:2 fala sobre isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe esse mundo te prender. Fique incomodado com ele. Não deixe. Você não é dirigido por este mundo. Nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. E um dia vamos voltar para uma casa que é celestial. Fique incomodado com tudo isso. Viva o céu na terra. Em nome de Jesus. Viva o céu na terra. Vamos lá. A prisão força a pessoa a aceitar a derrota. A igreja orava. Fazia contínua oração, revezamento de oração. Gente, eu não sei se você consegue enxergar essa oração. Eu consigo imaginar essa oração. Quem é que é intercessor? Intercessor. Quem é? Levanta a mão, só para você ver. Intercessor mesmo? Já viu uma pessoa intercedendo, orando, um grupo de intercessores? Quem já viu? Não é brincadeira, não. Olha para você ver, não é guerra. É guerra, eles estão orando ali, é um negócio, é um modo diferente. Quem sabe do que eu estou falando? É uma coisa diferente. A igreja estava nesse nível, e ele estava dormindo. Tanto que o anjo chega, ele não sabe se aquilo está acontecendo ou se é uma visão. Ele estava dormindo. A prisão faz isso. Agora imagina quantas pessoas estão presas dentro da igreja. Dentro da igreja estão presas, porque aceitaram a derrota. Ela aceitou perder. Ela aceitou não dar certo. Ela aceitou que com ela não deu certo. O evangelho não funcionou para ela. Como assim o evangelho não funcionou? O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você que aceitou, mas a palavra de vitória já está liberada sobre a sua vida. Você que aceitou. E aquilo que você aceita se torna realidade na sua vida. A prisão, e aí você não está percebendo que é uma ação de uma prisão dentro de você. Mas aquele que é livre não aceita, não aceita um negócio desse. Você pode dizer amém? Sobre todas as coisas? Sobre todas as coisas? Gente, isso tem que estar dentro de nós. É essa palavra que liberta. É essa aí, olha, dentro de nós. Mas que diz, a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu. É ela que liberta. É ela que vai quebrando, vai fazendo caindo da sua mão. Cai da mão, abre a porta, vai operando. Vai operando o quê? Liberdade. A prisão faz a pessoa aceitar o pouco. O pouco. João 10:10. Puxa, eu queria ficar falando sobre isso aqui bastante tempo. Sobre essa parte aqui, o pouco.
Eu queria, olhe para cá um minuto só aqui. Deus tem o abundante sobre a sua vida. É esquisito para nós, né? Que a gente já se acostumou, já se condicionou. Tá bom. E aí a palavra vem dizendo assim: Deus tem o abundante na sua vida. E aí não faz sentido em você, porque você não tem visão. Porque olha só, olha aqui para mim, olha aqui, olha. O abundante na minha vida vai fazer com que eu transborde para a direita, para a esquerda, para todos os lados. E eu vou ser abençoador de muitos. Um cara como eu, alguém que não tem, mas Deus vai abundar. Eu me lembro quando nós arrecadamos, nós não estávamos nem nesse prédio aqui, nós arrecadamos os kits de Natal. A igreja trouxe, eu ficava desesperado, gente, mas eu não tinha nem plano, projeto, não tinha nada. Então eu falava: gente, nós vamos dar presente de Natal, tragam, e nós vamos dar para as crianças carentes. E o povo trouxe. Meu Deus, um monte, assim, nós tivemos que separar os kits e tal. E aí não tinha para onde dar, não tinha nem para quem dar. O povo: onde é que vai? Onde é que nós vamos entregar? Como é que nós vamos fazer? Eu falei: não sei. Aí estou chegando em casa na hora do almoço, vou estacionar na minha garagem, a vizinha me esperando, e falou: pastor, queria pedir uma ajuda. Falei: pois não, pode falar, o que é? Nós vamos fazer uma festa de Natal para as crianças carentes, lá dos Pilões, lá da Capela de Santana, lá em cima. Pastor, tem mais de 60 crianças lá, e nós já conseguimos o bolo já. O padre deixou a gente fazer lá na paróquia, que lá é onde termina o ônibus, ali no último ponto do ônibus, né? E nós não temos um brinquedo. Pastor, fala lá na igreja, se eles não conseguem levantar algum brinquedo para a gente, nos ajude. Gente, nós já tínhamos todos os brinquedos. E eu me lembro que nós colocamos na caminhonete, fomos lá no Alto da Colônia, lá na Capela de Santana, fomos lá. E aí a pessoa que foi comigo no carro, nós fomos lá, descemos todos os brinquedos, estava lá festa lá, deixamos tudo lá e viemos embora. E a pessoa veio quieta assim, mas ela queria falar comigo. Ela perguntou assim, falou: me explica isso aqui. Aí nós viemos aqui, nós deixamos aqui, como é que é isso? Aí eu expliquei. Falei: olha, a nossa árvore deu galhos por cima do nosso muro. Ela passou do nosso muro e está assim de fruto. É isso que está acontecendo aqui. Abundância. Não teremos mais o pouco, teremos o muito. Eu queria tanto que você cresça nisso. Isso aí tem que ser um coração livre, liberto. Agora olhe para cá. É importante, porque você vai entender um pouquinho da carisma, né? A carisma é um dom favorável de Deus a favor dos outros. Isso que é carisma. Não é para nós. Olha aqui para mim. O abundante não é para nos tornarmos ricos. Então não quero. Então não quero. Porque nós nos tornamos celeiros. Nós somos celeiros, nós somos depósitos da graça de Deus. Por isso que há esse abundante. Por isso que você tem que ser liberto primeiro de uma mesquinharia. Você tem que ser liberto disso. Você tem que entender que não é seu, é de Deus. Eu sou mordomo do Senhor. Então Ele deposita em mim abundância. E essa abundância vem e vai embora. Mas o que sobra para mim? Não falta nada. Nada. Não falta nada. Quando eu olho para trás, eu vejo, está tudo pago, está tudo certo, está tudo aí. Quem crê nisso, gente? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí ele fala: eu vim na vida de vocês para que vocês tenham vida. E aí ele está querendo quebrar uma cadeia. E aí ele fala assim: mas não é uma vida qualquer, não é uma vida que você já está acostumado, não é uma vida que você já viu. Eu vim para que você tenha vida, mas eu quero que você tenha uma outra vida. É uma vida em abundância. Abunde em você. Rios de águas vivas vão correr sempre
Você pode dizer amém? A prisão faz você voltar para trás. Isso é triste, gente. E olha como eu tenho visto isso. A pessoa era, não é mais. A pessoa fazia, não faz mais. Ela volta para trás. Eu acho que começa inconscientemente. Eu acho que começa assim. Para ela não estar incomodada, para mim, algo assim. Eu acho que ela não está percebendo. Não é possível que ela não está percebendo. Ser menos, ela não está percebendo. Por isso que é esquisito, alguém que mata um gigante, está na linha de frente da guerra, não vai à guerra. E aí comete um adultério. Você entende isso que eu estou falando? Nós temos irmãos sempre. A prisão faz você uma hora volta para trás. Você é guerreiro. Você é lutador, você é vencedor, você tem chamado. Menos que isso tem que te causar um incômodo. Você tem que dormir quase que chorando. Eu não posso. Eu vou falar algo que não se escandaliza comigo não, mas quem aqui ama servir a casa do Senhor? Quem ama? Assim, pastor, eu amo. Aí sabe o que você fala para mim? Pastor, mas não estou podendo. Gente, de verdade. Tem 90% de gente assim, apaixonado, querendo servir, 90%, mas não pode. Tem 10% que não podendo serve. Porque não aceita menos que isso, resiste. Não se escandalize comigo. Aí você vai aceitando a doença, a enfermidade, os problemas, os limites, você vai aceitando. Você volta para trás. Não posso. Por isso que quem põe a mão no arado não vai, vamos embora. Mas você está sangrando. O Senhor vai fazer algo. O Renan leu um texto hoje para mim sensacional. A gente estava discutindo um assunto sério mesmo. A gente estava conversando sobre a obra de Deus, sobre as coisas do Senhor. E aí está acontecendo algo, as pessoas morreram, tal, e aí Moisés, né? Foi Moisés. Aí Moisés chama Arão, chama o pessoal ali, os sacerdotes, e fala assim para eles: olha, o povo está de luto. Mas aí fala: mas você e você não podem ficar de luto. E está dizendo assim: o povo pode chorar, você não pode chorar, você não pode chorar, você não pode. Vocês têm que estar com roupa, cabelo penteado e pronto para servir. Aí você fala: puxa, mas nem não pode. Porque você é. E de você cuida o Senhor. Quem crê nisso? Não volte para trás por nada. Nada. Deus cuida de ti. Prisão, são prisões que você nem percebe. Vai se instalando dentro de você. Quando você vê, você vai falar assim: pastor, queria tanto servir mais, mas não estou podendo. E quando a pessoa fala: pastor, queria tanto ajudar na obra, queria tanto dar, queria tanto, mas não estou podendo. Você que aceitou, porque você era depósito das riquezas do Senhor. Quem crê nisso? Gostou do William? Olha lá. O William, em vez de segurar, ele toca ainda. É impressionante. Ok? Vamos lá? Quando o povo está no deserto e saiu do Egito, eles falam assim: seria melhor nós voltarmos para o Egito. É prisão, é uma prisão, né? Vamos terminar? Duas coisas que eu quero falar aqui para a gente terminar: como sair dessa prisão, como se tornar uma pessoa livre. É aquela hora que eu ia pedir para você: anota isso, por favor. Vamos lá. Como sair da prisão, se tornar uma pessoa livre de fato, coração livre, né? Vamos lá? Primeiro, você precisa parar de gostar da prisão. Se você puder falar isso para alguém, seria uma ajuda minha aí. Me ajuda aí. Fala: você tem que parar de gostar.
Salmo 119, 163. Salmo 119, 163. Odeio e detesto a mentira, mas amo. Vamos falar junto? 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. Você vai perceber que o povo saiu do Egito, uma terra prometida, terra que mana leite e mel, terra onde vocês serão donos, terra onde vocês vão plantar para vocês. Olha, tudo isso está no pacote. Eles gostavam mais do Egito, por isso que não sai da prisão. Eu vou mudar agora a palavra prisão, vou tirar a palavra prisão, vou colocar uma outra palavra, pecado. Por que nós pecamos? Porque nós gostamos. Até que alguém vem e mostra para a gente. Aí você tem que ir, olhe para cá, ter nojo. Meu Deus, eu errei. Meu Deus, o que eu fiz? Estava cego. Aquilo tem que causar em você algo assim, repulsa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Senão você nunca vai ser liberto. Aquilo tem que causar em você uma estranheza tão grande. Meu Deus, onde eu estava indo? Por isso que arrependimento é isso. Arrependimento vem acompanhado desse sentimento de repulsa. Eu me lembro quando eu orei por uma moça, já contei aqui, e eu não sabia o que era. Então eu estava orando pelas pessoas, orando, orei por uma pessoa, orei. E aí no dia seguinte ela voltou na igreja e pediu para eu desorar. Ela queria que eu desorasse. E eu falei, o que você quer? Eu falei, quero que você tire a oração que você fez. Falou isso para mim. E aí eu fiquei perdido, porque eu falei, e o que foi que eu orei? Ela falou, não sei, você falou umas línguas estranhas lá. Aí imagina, deixou eu numa situação, porque se você não sabe, eu também não sei, como é que eu vou tirar algo que eu não sei o que eu fiz? Aí eu perguntei para ela, o que era? O que foi que você foi na frente lá? Olha, gente, está tendo um diagnóstico aqui. O que foi que você foi na frente pedir? Ela falou assim, eu fui pedir para parar de fumar. Eu queria parar de fumar, não aguentava mais, 4 carteiras de cigarro por dia, e eu queria parar de fumar, e você pôs a mão na minha cabeça, e começou a falar umas palavras estranhas lá. E você quer que eu tire? Por quê? Porque agora eu acendo cigarro e vomito. Vem vômito em mim, vem ânsia. Eu não estou aguentando mais vomitar. Olha. Você gosta. Gente, a igreja está gostando mais do Egito do que da terra que mana leite e mel. Aí a igreja quer viver o sobrenatural de Deus, gostando do natural. Nós estamos gostando mais do natural do que do espiritual. Nós estamos gostando mais das coisas da carne do que das coisas do espírito. Nós gostamos. Dá prazer para nós. Aí você nunca vai sair da prisão. Por isso que eu não discuto algumas coisas. Tem coisas que eu acho que não é nem teologicamente um negócio desse. Você discutir. Bebida, cigarro, tem umas coisas que eu não vou discutir. Porque para uma pessoa que é livre, isso não faz parte do coração dela. Ela não volta nunca mais para aquilo. Ela não quer mais aquilo. Quem pode dizer amém aqui? Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você gostar, e olha gente, olhe para cá, não vai depois sair daqui, anota bem o que eu estou falando. Gente, olha para cá, pecado é gostoso, não faz essa cara de crente. Se não for, gente, aí você tem problema. Pecado é gostoso, ele tem um preço caro, e o salário dele é a morte.
Agora você tem que deixar de gostar daquilo que aparentemente é bom, é gostoso. Ou, melhor ainda, você tem que deixar de gostar disso por algo que é muito melhor. É muito melhor. E nada pode me separar desse amor, que é muito melhor. Nada, é melhor. Então você precisa parar de gostar dessa prisão. Senão você dorme nela. E eu já dormi nela. Você dorme, você fica cego. Você fica dormindo ali. Até que alguém vem e fala: o que você está fazendo? Que isso? Que loucura é essa? E se você não vai acordando pela palavra, ou tendo alguém que ministre na sua vida, isso vai pegando em você. E aí, quantas correntes Pedro tinha? 2. Quantas você tem? Porque você nem percebeu. Você está colocando corrente em você. Até que você vai ouvindo a palavra, e vai caindo. Caiu 1, caiu 2, caiu 3, vai caindo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? É séria essa palavra. Você tem que parar de gostar disso. Se você gosta, você vai continuar preso. Não tem outro jeito. Por isso que eu falei, eu odeio, essa palavra eu quis pôr assim. Eu odeio isso, não quero, não faz parte mais. Não. Eu vou falar aqui, dá um testemunho aí, vou falar aqui. Quem aqui se sente tremendamente incomodado com palavrão? Assim, mas absurdo, aquilo para você é algo assim. Agora, se aquilo para você é normal, um negócio que você está perto aqui, você nem... Odeio isso, não gosto disso, não quero isso para a minha vida, não quero. É igual cheiro de cigarro. Quem gosta? Sua cara assim, você. Nossa, gente, aquilo faz mal. Não gosto daquilo. Não gosto daquilo. Você está entendendo que eu estou só ilustrando? Por favor, só estou ilustrando. Para que isso cause em você algo. Não quero mais isso. Caiu uma corrente. Não quero mais isso. Caiu outra corrente. Último. Você precisa desejar a liberdade. Isso tem que ser algo assim do seu coração. Eu ia colocar a palavra ansiar. Ansiar liberdade. Isso aí tem que ser algo assim, que você tem que querer ser assim. Você tem que querer viver assim. Você tem que querer viver essa realidade da liberdade. De alguém, olhe para cá, de alguém que a asa estava amarrada, mas abriu. Quem pode dizer amém? Que sensação que deve ser isso? De alguém que estava andando passos curtos e agora está correndo. Isso tem que ser um desejo muito forte na sua vida. De alguém que estava achatado. De alguém que tinha um peso em cima, agora não tem mais. Você tem que desejar isso. Não quero mais isso para a minha vida. Por isso que nós, como igreja, tem algumas coisas que nós não aceitamos aqui, que nos remete àquela prisão, que não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo é ideia humana, aquilo é coisa de homem, é o homem que está falando aquilo. Jesus não falou aquilo. E eu quero aquilo que ele falou. Porque aquilo me dá uma liberdade na alma. A graça, ela é libertadora nesse sentido. Eu posso, não quero. Eu posso. Todas as coisas me são lícitas. Não quero. Mas eu não quero porque você disse para mim. Eu não quero por amor a Ele. Por amor a Ele, porque vale mais para mim. Eu posso, mas eu abro mão disso. Não quero, porque eu quero Ele. Quero mais dEle. Eu quero mais dEle, eu quero mais dessa fonte. Eu quero beber mais dEle. Eu quero mais dessa unção. Eu quero mais. Então eu corro, eu abro mão. Enquanto você está discutindo algumas coisas que a graça
graça de Deus, ela é sensacional. Então eu não dou dízimo porque a lei mandou eu dar dízimo, que senão o devorador vai beber a água lá no meu cano de ar e a água de casa vai aumentar, a conta de luz vai aumentar, porque o gafanhoto, o que é gafanhoto? Eu dou dízimo pelo privilégio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um cara como eu possa contribuir com alguma coisa. Quem sou eu? Quem sou eu para dar alguma coisa se tudo vem de ti? Graça, ela é libertadora. Você tem que desejar ser livre, livre dessa religião esquisita. Que religião que é essa? Que faz de você, por fato de ter a cruz de Cristo, melhor que o outro. Não, meu irmão, faz você pior que o outro. Que aí você enxerga todas as suas mazelas e você fala: meu Deus, miserável homem que eu sou. E aí você não julga ninguém. E aí Deus, Ele não é um ser espiritual, Ele é meu Pai. E se Ele é meu Pai, você é meu irmão. E sabe, agora você vai ficar bravo. E se Ele não é ser espiritual, essa divindade, Ele é meu Pai. E se Ele é meu Pai, a prostituta é minha irmã. Ela só não sabe. Ela só não sabe. Eu tenho que falar para ela que ela é minha irmã em Cristo. E que se ela aceitar isso, então ela não é um ser para ser abusado, ela é um ser para ser liberto. Então essa igreja não é melhor que a outra. Então eu não sou melhor, eu não sou maior, Ele é. Você tem que ansiar, sabe, irmãos, ir quebrando essas correntes que nos prendem a algo que, a um título. Título. No reino não tem título, tem função. Todos nós temos uma função no reino, né? E somos membros de um corpo em que Ele é o cabeça. Então a mão não pode dizer para o pé nada. Não pode. Nós temos que ansiar essa liberdade, gente, esses desejos. Agora eu queria falar algo aqui e eu termino com isso. A liberdade, essa liberdade que eu estou querendo pregar para você, saia da sua prisão, saia. Essa liberdade, essa é que provoca a adoração. Uma pessoa livre mesmo de acusação, de medo, de estar livre em Cristo, a asa abriu, ela adora. Agora tenta imaginar, tentar levar uma pessoa que não é livre a adorar. Tenta entender isso. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque são livres. Agora talvez você esteja entendendo por que você não adora, porque você está cheio de prisão. Prisão do medo, prisão da ansiedade, prisão da preocupação, prisão do pecado, prisão. Mas uma pessoa livre entra neste lugar, entra na casa do Eterno, já entra adorando aquele que vive para sempre, dizendo: tu és digno de receber a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio. Livre. Digo mais, e alguns são tão livres que dançam. A mão levanta e dança. Essa liberdade é que provoca o servir. Agora tenta imaginar,
você pôr alguém para servir que não é livre, está preso. Por isso que precisa de título. Você tem que falar para ela: você é o chefe da recepção. Aí ela entende essa prisão. Aí ela põe outros na prisão, que são os que estão abaixo dela. Agora imagina uma pessoa que é livre. O que você faz aqui? Eu sirvo. Mas você é da diretoria? Não, eu sou servo. Livre, 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 livre. E termina de servir, ainda se sente um inútil. Não está esperando o aplauso, o reconhecimento, que alguém fale o nome dele, nada. Porque sabe que Cristo fez muito mais por ele. Essa liberdade é que estabelece caminhos novos na sua vida. A prisão não estabelece caminhos. Tanto que Pedro dormia, não tem para onde ir, onde é que eu vou? Mas aí veio um anjo, quebrou as correntes, a porta abriu, passou por um guarda, passou por outro guarda. Quando ele está lá na rua, o anjo desaparece. A rua estabelece o quê? Um novo caminho na sua vida. Você está livre, pode ir. Fica de pé.